Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de qual horário você está vendo essa masterclass aqui no YouTube. Basicamente, hoje eu estou aqui no canal da Talk Talk para falar um pouco sobre como falar em público com confiança e principalmente explicar as estratégias para se comunicar com confiança em qualquer idioma e também como criar apresentações que impactam. Então, seja o seu objetivo falar em público com confiança usando seu próprio idioma nativo, no contexto pessoal, no contexto de uma apresentação de trabalho no contexto profissional de forma geral, ou também usar a comunicação para se comunicar em outro idioma, a ideia é justamente para você. Então eu vou falar como falar em público com confiança hoje. Mas para começar, primeiro me apresentando, o meu nome é Varley, sou conhecido também como Arley em alguns contextos aqui na plataforma, principalmente nas imersões de espanhol e de inglês, porque estou no contexto de não existir o som do V, por exemplo, no espanhol. Então você pode me chamar de Arley ou de Varley. Eu sou desenvolvedor front-end há mais ou menos 3 anos. Eu sou formado em SI pela Universidade Federal de Pernambuco. E eu também sou bastante focado em criar boas experiências que entreguem valor ao usuário. Além de focar no front-end, no código em si, eu também tento levar boas experiências que entreguem valor de fato com o meio que é a tecnologia para os usuários. Além disso, eu também sou bastante focado em soft skill, eu acho bem interessante e foi inclusive o meu tema do TCC. Então eu acho que comunicação, trabalho em equipe e organização são tópicos muito importantes e que você de fato precisa desenvolver junto com as habilidades técnicas. Além disso, eu também sou fascinado por neurociência e comportamento humano, então eu gosto de entender como a gente funciona, como eu funciono e como eu posso utilizar isso na minha vida de forma geral. E eu também sou fascinado por aprendizado de idiomas. Então hoje, além do português, obviamente, eu falo espanhol e inglês e estou desenvolvendo bastante inglês atualmente. E eu pretendo também aprender italiano no futuro, talvez ano que vem ou nos próximos anos. Então, acho que um caminho é ser poliglota em algum momento da minha vida, talvez com outros idiomas também. Além disso, eu sou facilitador, escritor e talker aqui na Talk Talk. Mas bem, para entender basicamente sobre o que eu vou falar hoje e o que vamos discutir hoje, eu queria dar um resumo do que será tratado. O primeiro ponto que a gente vai discutir é justamente a motivação e objetivos dessa apresentação, dessa masterclass. Qual é o objetivo, para quem é essa apresentação, quem é o público e o problema também. Basicamente, qual problema a gente está tentando resolver aqui hoje. O segundo ponto é por que comunicação é importante. Então, a importância da comunicação para nós, em um contexto que se encaixa na nossa vida. Depois a gente precisa entender por que desenvolver confiança, porque esse outro pilar também é tão importante no desenvolvimento de comunicação e como construir confiança. No quarto ponto, a gente vai discutir sobre estratégias para se comunicar com confiança da melhor forma e também, como uma dica bônus, um ponto bônus, como criar slides automáticos com o Gamma e slides que impactam. Bom, mas antes de tudo, o primeiro ponto é entender qual é o objetivo dessa apresentação e dessa masterclass. Basicamente, a ideia é desenvolver confiança na comunicação, tanto em idiomas como no geral. Então, se você precisa de comunicação para fazer uma apresentação pessoal, para usar no seu trabalho, em um ambiente profissional, ou para falar não só no seu idioma nativo, como em outros idiomas também, essa masterclass é para você. Além disso, o público-alvo focado dessa apresentação são os alunos do programa de aceleração da Talk Talk e também o público em geral, ambos que busquem desenvolver suas habilidades de comunicação. Se você é uma pessoa que está tentando desenvolver suas habilidades de comunicação, essa apresentação é para você. Além disso, o problema que a gente está tentando focar e o que eu vou tentar resolver durante essa masterclass é basicamente um contexto de que provavelmente você já se sentiu inseguro em algum momento ao se comunicar ou atualmente você se sente inseguro ao se comunicar, seja em uma apresentação pessoal, seja no ambiente profissional, ou seja em uma imersão da Talk Talk tentando falar inglês, espanhol ou qualquer outro idioma. Então a gente vai tentar desmistificar esse ponto e resolver esses pontos também, para que você não fique igual o Michael e tente falar de qualquer maneira, em que ele até disse na série que às vezes ele começa a falar e uma frase, começa a falar e não sabe onde é que vai parar e só espera conseguir terminar ao final e conseguir chegar num ponto. Então, para você não fazer isso, a gente vai tentar resolver esse problema aqui hoje. Bom, primeiro de tudo,
Por que comunicação é importante? A gente precisa entender a diferença entre hard skills e soft skills e como a comunicação se encaixa nisso. Basicamente, hard skills são conhecimentos técnicos e bem específicos que você adquire normalmente por meio da educação, aprendendo, estudando, ou experiência profissional. Então, são pontos bem específicos e técnicos de fato. Já as soft skills, elas são habilidades pessoais, habilidades interpessoais, que moldam a maneira como você trabalha, seja sozinho ou em equipe. Então, são pontos mais interpessoais, mais intangíveis, mais difíceis de até mensurar e entender de fato. Mas elas também são tão importantes quanto as hard skills, quanto os conhecimentos técnicos. E a comunicação, de fato, ela é um exemplo disso. Ela é uma soft skill, principalmente. Então, a comunicação e as soft skills são importantes justamente para você se portar no mundo. Então, a frase que acredito que retrata bastante isso é a frase do Esler Delanogari, que ele fala que de que adianta ter o conhecimento técnico se você não possui habilidades para se portar no mundo. Então, não adianta nada se você é expert em algo, tem muito ou um avançado conhecimento técnico, mas você não consegue se comunicar, interagir com outras pessoas e consegue passar o seu conhecimento. Então não adianta de nada se você não tem soft skills, se você não consegue se comunicar. Dado isso, acredito que a gente entende a importância da comunicação. Além disso, a gente vê a importância da comunicação muito clara em todo o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, a comunicação, ela é a base ou uma das bases da nossa sociedade. E ela permite que a gente compartilhe ideias, a gente construa conhecimento, relacionamento e também avance como comunidade. Então, esse é um ponto muito importante que a gente vê lá desde os primórdios da humanidade, quando o Homo sapiens, quando as pessoas moravam nas cavernas e se comunicavam, já existia comunicação, de uma forma diferente, obviamente, por meio de histórias, expressões faciais ou gestos, mas a comunicação ela já existia. Então, era algo importante e impactante na sociedade, desde aquela época. Depois disso, obviamente, a comunicação evoluiu. Então, com o tempo, ela se tornou algo mais específico, incluindo linguagem falada e escrita. Então, a comunicação que antes era feita por gestos, por expressões faciais, algo bem simples e antigo, ela evoluiu para linguagens. Hoje a gente tem várias linguagens e formas de se comunicar com elas também. E a partir disso ela ainda evoluiu mais para uma comunicação moderna. Hoje a gente consegue se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, basicamente, usando a tecnologia e usando essas linguagens também. Hoje a gente consegue se comunicar em inglês, espanhol, português, ou que seja, e com pessoas de qualquer lugar do mundo, basicamente usando tecnologia também. Então, você percebe que a comunicação, ela sempre foi, é e provavelmente sempre vai ser importante, dado que ela foi importante lá nos primórdios da humanidade e ela é até hoje e vem evoluindo a partir disso também. Então, com isso a gente entende a importância da comunicação. Mas um outro ponto importante também é justamente a confiança. Então, não é só a comunicação, como você une comunicação e confiança. A confiança, basicamente, ela é muito importante para você se comunicar de uma forma mais autêntica. Então, se você tem confiança, você consegue se comunicar de uma forma mais autêntica, mais espontânea e não se preocupa tanto em soar perfeito ou fazer e falar tudo corretamente. Você consegue construir e melhorar à medida do tempo. E quanto mais você se sente confiante, você fica mais à vontade para se expressar, seja numa comunicação profissional, pessoal ou no seu idioma nativo, por exemplo, ou em uma comunicação usando um outro idioma, como inglês ou espanhol, como em uma imersão na Talk Talk, por exemplo. Então, esses são os pontos da importância também de desenvolver confiança. Mas como de fato a gente constrói confiança? Quais são os passos ou o caminho básico que a gente consegue usar para construir confiança? Basicamente, a gente primeiro precisa de uma prática constante. Então, é fundamental que você desenvolva a confiança na comunicação através de uma prática. A confiança é algo ativo e prático. Então, você precisa de fato de uma prática constante para conseguir construir confiança. Além disso, você precisa acompanhar o seu progresso. Então, você precisa avaliar e analisar a sua evolução para que você melhore à medida do tempo. Não adianta de nada se você só pratica, você se expõe, você se comunica, tenta construir confiança, mas você não monitora, não avalia seus erros. Então, não adianta de nada você fazer isso sem se avaliar. Provavelmente você vai demorar muito para se desenvolver ou nem vai se desenvolver. Você precisa, de fato, acompanhar o seu progresso.
E, além disso, você também precisa de estratégias para aumentar a confiança em se comunicar e melhorar a sua comunicação com confiança. Então, isso é justamente o que a gente consegue ver nessa etapa. Você precisa entender, primeiro de tudo, que comunicação não se limita apenas a apresentações. Comunicação não é só falar em público, fazer uma palestra para 1 milhão de pessoas, para 1.000 pessoas. Comunicação, ela abrange todas as formas de interação, seja num ponto geral, de uma apresentação pessoal, uma conversa com um amigo, uma apresentação profissional, uma conversa no trabalho, ou até mesmo uma imersão de idiomas, você falar em outro idioma, como aqui na Talk Talk, por exemplo. Então, comunicação ela é algo muito mais geral do que esses pontos específicos, ou fazer uma palestra ou falar em público de fato. Comunicação é algo abrangente e é uma base da nossa sociedade, como eu falei anteriormente. Então, um primeiro ponto que você precisa lidar e entender é que você precisa praticar a comunicação. Principalmente porque comunicação é um aprendizado ativo. Então você precisa desenvolver a comunicação de uma forma ativa. O aprendizado da comunicação e da construção de confiança para se comunicar não é algo passivo. Não adianta você querer aprender isso só lendo livros ou passivamente esperando o conhecimento vir e você aprender, ou observando os outros. Você precisa ativamente fazer isso melhorar, praticar, se expor. É algo extremamente importante que você precisa de fato fazer isso e ir melhorando. Então, a comunicação, o desenvolvimento de confiança para a comunicação, se comunicar com confiança é algo totalmente ativo. Você precisa se expor a esses contextos para cada vez mais se tornar mais confiante e melhorar. Então, é de fato algo importante. Um outro ponto é que você precisa entender como funciona a ideia de construção de memória e principalmente memórias de medo e repertório comportamental a partir de situações que você se expõe. Então, basicamente, quando você tem uma situação de se comunicar, por exemplo, vou usar o exemplo claro de uma imersão na Talk Talk. Quando você se expõe para falar em uma imersão e se comunicar em inglês, espanhol ou outro idioma, se você se esquiva de fazer isso, você vai aumentando e reconsolidando a sua memória de medo em relação a isso. Então vai ficando cada vez mais difícil você conseguir se comunicar e se expor e fazer isso à medida do tempo. Porque você se esquiva, você sente um prazer com essa esquiva e você vê que, pô, é legal se esquivar e não fazer isso. Mas cada vez mais fica difícil quando você precisa se expor e fazer de fato isso em algum momento. Então, quanto mais você se esquiva, pior é, mais difícil vai ficar cada vez mais a sua ansiedade e o seu medo para conseguir falar, se comunicar e participar. Já o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você se expõe, mais você diminui essa memória de medo que você tem sobre conseguir se comunicar e mais você aumenta o seu repertório comportamental e a sua prática com se expor a se comunicar. Então, basicamente, você precisa entender essa diferença entre reconsolidar a memória de medo e aumentar o seu medo e sociedade com praticar e fazer de fato para que essa memória de medo diminua e você consiga se expor mais e aumentar o seu repertório comportamental. Então, não tem outra forma, não tem mágica e não tem outra maneira de você conseguir se comunicar e fazer coisas práticas, como um aprendizado ativo de uma forma geral, sem se expor. Você precisa se expor para melhorar e ir aprendendo e se desenvolvendo. Porém, você precisa entender que você precisa também fazer isso de forma gradual. Você não deveria se expor de uma forma tão direta ou se expor totalmente em uma grande situação. Por exemplo, eu tenho medo de fato de me comunicar e de conseguir falar em outro idioma e participar de uma imersão da Talk Talk. Então, amanhã eu vou entrar na imersão e vou falar todo o tempo, de qualquer jeito e todo a 1 hora da imersão. Ou, sei lá, tenho medo de falar em público, me apresentar, vou fazer uma apresentação amanhã na faculdade para 1.000 pessoas. Não é assim que funciona. Provavelmente você vai ter um trauma, vai paralisar e vai ficar mais difícil ainda de se expor depois, porque essa memória de medo vai aumentar exponencialmente. Então, a ideia é que você faça isso devagar. Vá gradualmente se expondo, se comunicando, aproveitando as oportunidades, falando no outro idioma e praticando para você melhorar. Então, é algo gradual.
Além disso, você precisa também organizar a sua fala. É outro ponto extremamente importante. Você precisa definir tópicos e uma sequência lógica do que você vai falar. Então, não é só se expor, mesmo que gradualmente, de qualquer maneira, falando qualquer coisa. Você precisa organizar logicamente a sua fala, os tópicos que você quer falar e entender se você está sendo claro, se você consegue se fazer claro, seja numa conversa informal ou numa apresentação formal ou o que seja. Você precisa organizar logicamente a sua fala e a sua comunicação. Isso vai ajudar muito a você entender o que você está falando, como você está falando e cada vez mais ir construindo confiança em se comunicar. Além disso, é importante que você se autoanalise. Então você precisa ouvir você mesmo falando, entender como você está organizando essa fala e essa sequência lógica, e você entenda aquilo e use isso para melhorar a sua comunicação e a forma como você se expressa. Como eu disse anteriormente, não adianta de nada você falar de qualquer jeito, se expor de qualquer forma. Você precisa entender e se autoanalisar para conseguir melhorar a sua comunicação e a forma de você falar, e também você melhorar e aumentar a sua confiança em se comunicar. E, por consequência, você se comunicar com confiança. Esse é o ponto principal e é o que une e faz uma liga em todos esses outros pontos. Um ponto muito importante que eu gostaria de frisar é que vai ficando mais fácil. Por incrível que pareça, vai ficando mais fácil, mesmo que seja difícil no começo. Então, uma figura que é de uma série que eu gosto muito, que é BoJack Horseman, traz exatamente essa ideia. O contexto disso daí é que o BoJack ele estava correndo, ele nunca fazia exercício, ele do nada um dia resolveu correr, sair para correr, e ele correu por 1 minuto e já caiu no chão cansado, sem conseguir correr. E aí o rapaz falou para ele que vai ficar mais fácil, fica mais fácil. Todo dia vai ficando mais fácil. O difícil é fazer, de fato fazer aquilo todo dia. Mas dado que você vai fazendo, vai ficando mais fácil. Então é exatamente isso como funciona para a comunicação, para falar um idioma, para se expor e construir confiança. Você precisa fazer. O difícil é fazer todo dia. Mas dado que você vai fazendo, vai ficando mais fácil, por incrível que pareça. Além disso, eu queria deixar só uma frase que talvez resuma toda essa apresentação. E se você sair desse vídeo hoje e lembrar só dessa frase, já vale a pena e você já vai ter um conhecimento importante dessa masterclass. Se eu pudesse resumir ela em uma frase, seria: aproveite toda chance de se comunicar. Então, independente do que você está fazendo, quanto tempo for, aproveite gradualmente, obviamente, mas aproveite toda a chance de se comunicar e tente se expor a construir confiança, a se comunicar, para que você consiga melhorar cada vez mais a sua comunicação. Então, aproveite toda chance de se comunicar. E, além disso, se você precisa criar slides, se você precisa fazer apresentações com slides, além de se comunicar da melhor forma ou se comunicar em outro idioma, é interessante que você siga mais ou menos 3 passos para construir um bom slide. O primeiro é o conteúdo, então, como eu falei anteriormente, é importante você organizar suas ideias e em tópicos claros e concisos. É importante que você use imagens de gráficos de alta qualidade, então ilustre bem o que você quer falar. E também que você pratique a sua apresentação para construir mais fluidez, confiança e entender o que você está falando e a melhor forma de expressar o que você está comunicando. Então, esses são 3 pontos principais. E se você não gosta de criar slides, se você não sabe criar slides, se você quer criar um slide bonito e funcional também, é importante que você use uma ferramenta, por exemplo, como o próprio Gamma, que é uma ferramenta automática que você consegue, basicamente, criar slides de uma forma automática. Então, é importante que você, basicamente, faça isso, e uma ferramenta que eu recomendo é o próprio Gamma. Eu vou usar como exemplo prático aqui o próprio Gamma em novo conteúdo aqui no caso, e eu vou basicamente usar um texto que eu criei aqui basicamente para criar essa apresentação automática. Então, o texto é sobre como aprender inglês na prática. Então, basicamente,
eu vou vir aqui em colar no texto, que aí ele vai criar o slide a partir de um texto que eu digito. Então é interessante você fazer isso em tópicos. Você vai basicamente criando essa apresentação em si a partir dos tópicos que você já montou de uma sequência lógica. Tá? Então eu colei aqui basicamente todo o slide, ou todo o conteúdo, e basicamente eu vou selecionar a apresentação aqui para que eu possa criar uma apresentação a partir desse conteúdo. Então eu vou em continuar. E aqui eu vou selecionar basicamente condensar para que ele encurte o conteúdo e seja mais conciso, não fique criando muito texto e pontos tão gerais de apresentação em si e fique um texto muito grande de forma geral. Então eu vou aqui em condensar. A quantidade de texto eu basicamente deixo em médio para que ele não crie algo muito breve ou muito detalhado com muito texto. O idioma de saída, obviamente, eu deixo em português Brasil. E imagens geradas por IA e formato de apresentação. Um outro ponto que eu seleciono aqui também é a ideia de cartão a cartão. Então, eu não quero que ele crie automaticamente por texto livre, eu quero dividir basicamente cada cartão, cada slide, em um tópico que eu organizei aqui mesmo. Nesse meu caso funciona, se no seu não, é basicamente você colocar em texto livre e a IA vai criar os slides a partir daquele conteúdo da melhor forma que seja feita. Então, basicamente, eu vou aqui em criar o slide. Pra cá. E aqui, basicamente, o Gamma vai me dar sugestões de temas que eu posso usar na apresentação do slide. Então, normalmente eu seleciono algum que faça sentido para o conteúdo em si. Então, eu vou selecionar esse aqui porque tem uma cor parecida com, sei lá, com inglês, Estados Unidos ou algo assim. Então, vou selecionar esse Blueberry aqui e vou em gerar. E aí, automaticamente, ao vivo para você, a IA vai gerando o slide a partir do conteúdo que você digitou e que você colocou como conteúdo de fato lá no seu roteiro. Então ele vai criando a partir do template, do tema e do conteúdo, todo o slide sendo gerado usando imagens de IA, como a gente selecionou, e definindo os tópicos e organizando tudo certinho, como a gente definiu cartão a cartão lá e a partir das configurações que a gente selecionou. Né? Então, além disso, você também vai ter opções de edição aqui, então você consegue editar vários pontos desse slide se você quiser. Se você quiser mudar alguma coisa, alguma imagem, conteúdo, ou adicionar outros slides ou remover slides, também você tem essa opção tranquila de personalização de todo esse slide. Mas basicamente ele vai gerando tudo que você, ou basicamente tudo que você precisa a partir do conteúdo nesse slide. Então, dá para ver aqui que ele gerou todos os slides. Vamos dar só uma passada aqui. Vê, ele basicamente criou um slide de capa, como aprender inglês na prática de conversação. Ele colocou os pontos aqui da importância da conversação no aprendizado, dividiu em 3 tópicos aqui, colocou a imagem bonita e tal. Ele colocou estratégias para melhorar a conversação, também dividiu as 3 técnicas aqui com o título explicando cada uma. Ele dividiu como encontrar oportunidade de conversação, usando o ChatGPT e o Talk and Talk, dividiu em 2 blocos aqui também, ficou organizadozinho isso, legal. Além disso, ele colocou as dicas para participar de conversas, então ele dividiu aqui, colocou um ícone representando cada um, escutativa, expressões naturais, faça as perguntas, com a imagem também gerada por IA, inclusive, razoável, alguns erros aqui, mas você pode mudar isso também. Além disso, ele colocou as vantagens de aprender inglês por conversação, também dividiu em blocos aqui os pontos, e colocou uma sequência de dicas para acelerar o processo. Então, a primeira dica, a segunda dica, a terceira dica, divididozinho, é mais gerada por IA também, legal. E também adicionou ferramentas e recursos para praticar a conversação. Então, colocou aqui, dividido, videoconferência com um bloco, podcast interativo com outro, bem legal, bem ilustrativo. Superando desafios comuns, então ele também colocou aqui desafios, as soluções para cada desafio, organizando em colunas aqui, uma tabelinha, bem legal também. E colocou resultados a longo prazo, então fluência natural, compreensão aprimorada e conexões culturais também, dividido em blocozinhos aqui, bem bonitinho. Então, você consegue ver
que você consegue, de fato, criar um slide basicamente do zero, só com conteúdo bem bonito, bem organizado, a partir do conteúdo que você selecionou e das configurações que você selecionou também. Então, para mim, isso é uma ferramenta incrível, eu tenho usado bastante. Eu usei para construir essa apresentação de hoje também aqui, e é algo que funciona bastante. Eu quase não altero coisas nas apresentações que eu faço, e de fato é uma ferramenta muito útil, bem interessante, bem prática também. Então, se você precisa não só se comunicar, fazer apresentações, falar em outro idioma, mas você também precisa se comunicar usando slides, fazer apresentações no seu trabalho, na faculdade, etc., você pode usar essa ferramenta, eu recomendo muito também. Para concluir, é importante você entender que comunicação é algo primordial e você precisa desenvolver ao máximo comunicação. Você não tem escapatória, é algo ativo, você precisa desenvolver comunicação. Além disso, você precisa também desenvolver confiança. Você precisa se expor para construir confiança. E isso é muito importante de ser feito. Você precisa construir confiança e desenvolver a sua confiança cada vez mais se expondo de forma ativa e prática. Não tem outra forma de fazer isso. E com isso, você vai construir comunicação com confiança. Você vai conseguir se comunicar melhor, você vai conseguir melhorar, se aprimorar e cada vez mais consolidar mais o seu repertório comportamental e diminuir aquela memória de medo que você tem ou que você tinha em relação a se expor, se comunicar, falar em outro idioma, falar inglês, conversar em outro idioma e fazer tudo isso. Então você precisa construir esse caminho de passar por uma boa comunicação, construir confiança e se comunicar com confiança de uma forma geral. E bom, é basicamente isso. Agradeço a sua atenção e você ter visto essa Masterclass, você ter assistido. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma discussão, quiser conversar comigo sobre esse tópico ou sobre algum outro ponto, você pode comentar aqui embaixo no vídeo, ou também você pode entrar em contato comigo lá na plataforma, ou, enfim, entrar em contato por algum canal de comunicação comigo e a gente conversa e discute sobre isso. Espero que tenha sido útil esse conteúdo, que você consiga falar em público com confiança de fato, você consiga se comunicar melhor e que isso ajude você tanto num ponto pessoal, tanto na comunicação profissional, mas principalmente no contexto da Talk Talk, que você consiga se comunicar com confiança em outro idioma também e consiga se comunicar da melhor forma usando outros idiomas além do seu idioma nativo. Muito obrigado e até a próxima.